O futebol se joga com a cabeça. Os pés são apenas uma ferramenta. Esta frase foi dita por Andrea Pirlo, ex-jogador italiano, que é considerado um dos melhores meio-campistas dos últimos tempos. Pirlo realmente fazia magia quando estava em campo e nem precisava ser atacante para isso. Isso sem mencionar os golaços de falta que o jogador fez durante sua carreira. Realmente, mais do que ter técnica nos pés, futebol é um esporte de inteligência que precisa ser jogado com o cérebro. Em campo, um único movimento pode mudar a história de um confronto e definir quem será o campeão, por exemplo. Pirlo não foi o único jogador a nos encantar com jogadas dentro das 4 linhas. Por isso, no vídeo de hoje, separamos para vocês alguns dos lances mais criativos do futebol. Mas antes, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para que não perca os próximos vídeos que serão postados por aqui. Linha burra. Se você entende o mínimo de futebol, deve saber o que é a regra do impedimento, não é? Se não sabe, vamos te explicar bem rapidinho. O impedimento é assinalado quando o atacante recebe uma bola na frente do último zagueiro. Ou seja, o atacante não deve estar atrás da bola da defesa no momento do passe. Fácil, não é? Usando a linha de impedimento, algo normal no futebol, uma das jogadas mais incríveis da história do futebol, a linha burra, ou, como é conhecida em inglês, a offside trap. Ao invés de explicarmos exatamente o que acontece nessa tática, é melhor vermos um exemplo literal da linha burra. Entendeu o que aconteceu e o que o time de azul fez? Basicamente, eles usaram a seu favor a regra do impedimento e quando a cobrança de falta foi cobrada, todos eles correram na direção de seu ataque, deixando os jogadores de branco sozinhos, todos eles impedidos. Ainda que arriscada, essa jogada às vezes genial e às vezes burra, faz com que o time que está na defesa não apenas impossibilite o ataque do adversário, como já saia em contra-ataque caso o seu goleiro pegue a bola rapidamente. Esta jogada ficou famosa na década de 1980, quando era usada pelo Milan, um dos times mais campeões em toda a Europa. Mas no caso do Milan, o negócio era ainda mais hardcore, visto que eles faziam isso com a bola rolando no meio do jogo. Era mesmo arriscado, mas para aquele timaço, funcionava que era uma beleza. Diego Maradona. A linha burra se tornou uma ferramenta muito efetiva e ajudou o time italiano do Milan a conquistar diversos títulos como suas muitas Champions League. No entanto, tal tática tinha uma fraqueza impactante: Diego Maradona. Esse argentino se tornou um dos maiores jogadores de toda a história, principalmente por causa de sua velocidade, técnica e dribles rápidos e objetivos. Maradona também jogou na década de 80 e também na Itália, mas pelo time do Napoli. Dessa forma, o time de Maradona sempre batia de frente com o Milan. A tática de linha burra do Milan se tornou famosa em todo o mundo. E Maradona, que não era bobo nem nada, criou uma forma de usar a arma do Milan contra eles mesmos. Neste lance, por exemplo, vemos a linha burra em ação. No entanto, assim que a jogada estava para ser executada, Maradona passa em extrema velocidade, cortando linhas em direção ao gol. O jogador então recebe a bola e fica livre para marcar o gol. Ou seja, Maradona olhou para um lance incrível do futebol e conseguiu criar um melhor ainda. Gordinho e habilidoso. Ninguém nega que Ronaldo Fenômeno é um dos maiores jogadores da história do futebol e provavelmente o melhor camisa 9 que tivemos vestindo a amarelinha, não é? No entanto, o que ninguém também nega é que o homem estava pra lá de gordinho quando voltou ao Brasil e assinou contrato com o Corinthians. Mas quem disse que isso é desculpa para jogar pouco futebol? Enquanto jogou pelo clube alvinegro, Ronaldão mostrou habilidade de sobra e evidenciou que técnica é algo que não se perde com o tempo. Um dos lances mais memoráveis de Fenômeno foi ele fazendo graça na frente do volante do Vasco sem sequer tocar na bola. O defensor ficou tonto só de olhar para Ronaldo e não conseguiu nem mesmo triscar na bola. Mas se você acha que isso é tudo, tá muito enganado. O que falar dessa qualidade de Ronaldo para marcar um golaço de cobertura contra o Santos em plena Vila Belmiro? O jogo valia para nada menos do que a final do Paulistão 2009. E sem sentir a pressão, Ronaldão provou que não estava nem um pouco enferrujado. Ele já havia feito outro gol no jogo e, no final, o Corinthians venceu por 3-1 sem susto.
Ele realmente era fenômeno. Pênalti 1-2. O trio MSN encantou o mundo anos atrás. Poucos trios foram tão incríveis e responsáveis por tantos lances incríveis quanto Messi, Suárez e Neymar. 3 sul-americanos vistos como alguns dos melhores do mundo, com destaque para Lionel, que levou várias bolas de ouro na carreira. Quando estavam no auge, tudo o que esses 3 faziam dava certo, desde um lance de contra-ataque até uma cobertura de pênalti. E foi exatamente num desse último, o pênalti, que Messi e Suárez foram responsáveis por um gol pra lá de inusitado e criativo. Numa partida contra o Celta de Vigo pela Liga Espanhola de Futebol, o Barça vencia por 3-1, mas queria mais. O quarto gol viria de uma cobrança de pênalti, mas não uma cobrança normal. Algo que só os gênios poderiam pensar. Messi foi derrubado após linda jogada e foi para a cobrança. Ao invés de bater direto para as redes, o argentino rolou para o lado e Luis Suárez chegou fuzilando ao lado de Neymar, com os dois disputando quem marcaria. O gol deixou o goleiro do Celta completamente atordoado e ele não soube o que fazer. Na verdade, ninguém teve qualquer reação no momento em que o lance acontecia. Todos dizem que um pênalti é certeza de um gol para o cobrador. No entanto, nesse caso, foi certeza de assistência. Cobrança curta. Pode parecer difícil ou até mesmo estranho, mas é possível ser criativo num lance de futebol até na hora de cobrar uma lateral com a mão. O lance da vez foi protagonizado pelo lateral Evra e pelo Ala Giggs, que na época jogavam pelo Manchester United, clube onde fizeram história. Na hora de cobrar o lateral para recomeçar a partida, Giggs entregou a bola para seu companheiro e ele fez isso aí, ó. Foi a cobrança de lateral mais curta que já vimos na história. O lance pode parecer estranho e até fora de contexto, mas a verdade é que foi mesmo criativo. E isso não podemos negar, né? Não existe nada na regra do futebol que proíbe algo deste tipo. Por isso, o jogo continuou normalmente e a vida que segue. Se o árbitro da partida não disse nada, quem somos nós para contestar, certo? O forte do futebol é a arte de improviso que este esporte permite. E é por isso que lances criativos como esses que vimos hoje são tão incríveis. No vídeo de hoje vimos apenas alguns deles, mas caso você comente bastante, curta e se inscreva no canal, podemos providenciar uma parte 2. Até lá!